muito bom estar nesse início de noite, final de tarde, para juntos cultuarmos ao Senhor. Maravilhoso Ele é. Nós queremos saudar todos os visitantes que vieram participar desse lindo congresso, uma festa maravilhosa, aonde o Senhor tem falado aos nossos corações. Queridos, as pessoas que nos assistem pela TV Informativo, Deus abençoe a vida de todos vocês, Deus abençoe a tua casa, os teus negócios. E nesse culto, é uma reunião toda especial de jovens, mas você é nosso convidado a participar todos os domingos, na parte da manhã e à noite também aqui na Assembleia de Deus, em frente à Praça do Chafariz. Deus abençoe a tua vida. É com muito carinho que todos os domingos aqui a gente está para receber vocês, e principalmente numa festa toda especial, tá? Então levante a tua mão comigo assim e diga assim, ó: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você.
Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. E não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E agora passamos a ouvir a palavra de Deus. Deus tem falado conosco no sábado à noite, falou conosco tremendamente nos louvores, na coreografia, falou conosco hoje pela manhã através da palavra, através dos louvores, e hoje à noite tem falado conosco. Só não ouviu quem não está atento e que não está sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Então agora esqueça do mundo. O teu foco é ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falando contigo. Essa juventude trabalhou muito por este congresso. O diabo atacou de várias maneiras, cercou, tentou derrubar, tentou enfraquecer, tentou entristecer, mas eles perseveraram e Deus honrou. Então agora Deus vai falar conosco poderosamente através da sua palavra. Esqueça de tudo, o teu foco é Deus. Põe a mão sobre o peito e diz comigo: Senhor, meu coração é terra boa para a tua palavra. Fala comigo mais uma vez nesta noite. Gentileza, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17. E vamos ler a partir do versículo de número 5. Enquanto os amados procuram o texto de Jeremias, capítulo 17, eu quero com muita alegria na minha alma tributar gratidão ao meu Deus, ao nosso Deus, por essa maravilhosa oportunidade que Ele nos concede de estar na sua casa mais uma vez. Em meu nome, em nome da família Inácio, eu quero tributar louvores a Deus e também deixar aqui uma palavra de gratidão por ter sido tão bem recebido nessa igreja. Eu quero externar minha gratidão, pastor Aldino, pela confiança,
de entregar este púlpito, este altar, para que eu pudesse estar aqui pregando a palavra de Deus. Minha gratidão pelo seu carinho, da sua esposa, da sua família, a nós dedicado nesses 2 dias. Uma alegria conhecer pastor Gilberto, conhecer os demais obreiros aqui, líderes de mocidade, conjunto, a mocidade, enfim, nós estamos muito felizes. Eu também quero tributar louvor e gratidão a Deus, porque o Gabriel lembrou da gente. Em 2009 nós tivemos um momento muito lindo ali na cidade de Juí, na presença de Deus, e eu estou muito feliz de reencontrar o Gabriel e o Anderson, servindo a Deus ainda mais forte, ainda com mais entusiasmo, e a minha alma, e eu penso que são essas as palavras da Miriam também, salta de prazer pelo fato de poder reencontrar vocês trabalhando para o Mestre e para o Senhor. Prazer conhecer tua esposa, Anderson, uma alegria muito grande, e queremos, em nome de Jesus, compartilhar convosco a palavra de Deus. Eu quero ler esse texto, ele não vai ser a base da meditação desta noite, mas ele vai servir como uma palavra introdutória para que você entenda aonde o Espírito Santo quer chegar. E o Espírito Santo quer nos convidar esta noite a uma viagem à casa do Pai e uma profunda reflexão sobre o nosso coração. E é isso que Deus quer fazer. Então vamos ler Jeremias, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 5. Quantos encontraram podem dizer amém? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá a prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Na metade de seus dias elas o deixarão, e no seu fim ele se mostrará insensato. Trono de glória, exaltado desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Amém. Muito obrigado, sentem-se por favor. E eu quero fazer um pedido a você, que por gentileza, você abra a Bíblia no 15º capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Lucas, e deixe a Bíblia aberta no seu colo, no capítulo 15 de Lucas. Aí está o meu esboço. Se você estiver com a Bíblia aberta no capítulo 15 de Lucas, você vai estar acompanhando o meu esboço. Então eu queria que você fizesse isso. Olhe para a palavra e acredite na palavra.
Eu quero ressaltar dessa leitura de Jeremias o capítulo de número 17, o versículo de número 9 do capítulo que nós lemos, o capítulo 17. O versículo de número 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Quando nós olhamos para essa história que nós encontramos a partir do verso 11 do capítulo 15 de Lucas, nós descobrimos, e todos os estudiosos da Bíblia, todos os teólogos são unânimes em afirmar que este pai dessa história é uma das melhores representações da figura de Deus Pai que nós encontramos na Bíblia. Poucas passagens na Bíblia revelam de forma tão explícita, tão grandiosa a figura de Deus Pai como esta história do capítulo 15 de Lucas, o capítulo das coisas perdidas. E eu queria esta noite mostrar para você, através de uma visita à casa deste Pai, tão amoroso, tão misericordioso, tão bondoso, que é possível dentro da casa de um Pai tão maravilhoso como este Pai dessa narrativa, é possível nós encontrarmos corações ingratos, corações maldosos, corações atribulados, perturbados, indignados. E eu queria nesta noite pregar uma mensagem com o título: O Terceiro Filho. Qual será o título da mensagem desta noite? Vamos dizer todos juntos? O Terceiro Filho. Só vocês. Só a mocidade. Só as mulheres. Só os homens. Eu queria falar esta noite sobre o terceiro filho. Esse é o título da mensagem. E falar sobre o terceiro filho é falar sobre uma profunda reflexão acerca do nosso coração. O principal objetivo de Deus é a nossa fidelidade. Deus é fiel e espera que nós sejamos fiéis a Ele. Agora, dizer que Deus espera a nossa fidelidade não significa dizer que Deus não queira a nossa felicidade. Deus quer a nossa felicidade. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos nele uma pessoa muito, 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 muito feliz. Deus é um ser extremamente feliz. Eu costumo dizer, quando medito sobre a felicidade de Deus, que Deus é tão feliz que Ele é um Deus festeiro. Deus gosta de festa. E o desejo de Deus é a nossa felicidade. É por isso que a Bíblia diz que nós encontramos força na alegria do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. Quando Jesus estava a proferir um dos sermões mais importantes da história da humanidade, que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, Ele inicia o Sermão do Monte, dizendo várias vezes: intensamente feliz, mais do que feliz. E está escrito nas nossas Bíblias: bem-aventurado. Quando Jesus conversou com o Pai acerca dos seus discípulos que estavam com Ele, e todos aqueles que iriam segui-lo, Ele disse: Pai, assim como eu tenho alegria, eu oro por eles, para que a alegria deles seja completa.
Quando nós estudamos as cartas paulinas, nós descobrimos a revelação do que é o reino de Deus. E o apóstolo Paulo primeiro diz o que o reino de Deus não é. E ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não são coisas exteriores, passageiras. Ele disse: o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. E o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo está preso em Filipos, está acorrentado a um tronco, impedido de gozar de liberdade. Ele gostaria muito de estar pregando o evangelho de cidade em cidade, principalmente aonde ninguém tinha chegado. Era este o lugar que gostaria de estar ele, mas ele estava preso por causa do evangelho, ele estava preso por causa do nome de Jesus. E quando você pensa numa prisão, você pensa numa situação de limitação de liberdade, você pode imaginar um homem triste, um homem deprimido, mas não Paulo. Lá da cadeia, lá de Filipos, ele escreve as suas cartas e ele diz várias vezes aos irmãos: irmãos, alegrem no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se. Quando nós lemos o Salmo 100, nós recebemos uma exortação de Deus, que quer que nós o sirvamos, mas não de qualquer jeito. Então o Senhor nos diz: servi ao Senhor com alegria. Deus quer que nós desfrutemos de alegria. Deus quer a nossa felicidade. E Ele não quer a nossa felicidade tão somente no céu. Ele também quer a nossa felicidade aqui na terra ainda. Ela só não pode estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus espera a nossa, você pode dizer fidelidade? Em primeiro lugar, Deus espera a nossa. E nem sempre a fidelidade nos leva a uma situação de gozo, de conforto. E quando eu falo isso, eu penso em José. José foi fiel, sim ou não? Mas a fidelidade levou ele para a cova. A fidelidade levou ele para a prisão. A fidelidade levou ele para circunstâncias muitíssimos adversas. José é o tipo de personagem que tinha justificativa para ser um homem deprimido e frustrado. Mas ele preferiu ser fiel em toda e qualquer circunstância. E como prova da sua fidelidade, lá em determinado momento, Deus vai dar a ele a alegria de cuidar da sua família, de cuidar do seu povo, de zelar pela sua geração e pela sua descendência. E ele pôde desfrutar de momentos de muita alegria na presença de Deus, como prova da sua fidelidade. Então vamos pedir licença e vamos entrar na casa do Pai. E esse pai diz o versículo de número 11, você está com a Bíblia aberta, por favor, curva a sua fronte e coloque os seus olhos na Bíblia. Se você não tem Bíblia, provavelmente alguém perto de você tem uma, chegue-se, corra os seus olhos a esta Bíblia, olhe para a palavra do Senhor. E vamos pedir licença para entrar na casa deste certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço, diz o versículo de número 2, conversou com o seu pai e fez um pedido inusitado. Porque não só naquela época, mas também hoje, não é normal entregar herança enquanto o proprietário, o dono, está vivo. O que é comum, o que é normal, é a herança ser partilhada depois da morte do testador, depois da morte de quem tinha o direito de propriedade. Mas diz a Bíblia que o filho mais novo procura o seu pai e pede ao pai a parte que lhe era de direito. Ele disse:
dá-me o que me pertence. Certamente, apesar de não estar escrito, esse pai relutou em fazer isso. Esse pai fez de tudo que pode para convencer o seu filho mais novo a não fazer aquilo, porque ele entendia que o pedido de herança era um pedido para sair de casa. E é normal que um pai sinta-se feliz quando o filho sai de casa para constituir uma nova família. É nesse momento, o momento da cerimônia do casamento, que o pai e a mãe sentem o desejo necessário de definitivamente cortar o cordão umbilical e dizer: nasceu uma nova família. Agora meu filho vai para uma nova casa, para constituir essa nova família, e vai com a bênção do Senhor, e vai com a minha bênção. Isso é normal. Um filho sair de casa antes desse momento, e principalmente pedindo a parte que lhe pertence, é anormal, é algo estranho. Mas foi o que ele fez. E em primeiro lugar eu aprendo que o filho mais novo, ao pedir a herança do pai, ele está revelando insatisfação. Você pode dizer essa palavra, por favor? Em primeiro lugar, esse moço era um moço insatisfeito, porque a Bíblia revela uma casa de fartura. A Bíblia revela uma família abençoada pela figura deste pai, como eu disse antes, os seus adjetivos. Mas em meio a esta fartura, em meio a esta condição abençoadora e a presença deste pai, este filho insatisfeito com essa condição, pede a parte dos seus bens, e poucos dias depois de receber a herança, ele, ajuntando tudo que tinha, diz o versículo 3, ele parte, deixando o pai preocupado, porque a Bíblia diz que ele parte para uma terra longínqua. Sabe o que a Bíblia quer dizer para a gente com essa expressão? Ela quer dizer que ele saiu de casa sem saber para onde ia. Nem mesmo essas respostas aquele jovem sabia dizer ao seu pai. Certamente seu pai, relutando em lhe dar a herança, porque sabia que o seu filho podia fazer bobagem. O seu filho dizia: mas meu filho, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com a herança? Para onde que você vai? Onde é que você vai trabalhar? Com quem você vai casar? O que vai ser da sua vida? O que vai ser do meu coração? O que vai ser da sua mãe? Se você vai para uma terra que você nem sabe para onde é, cheio de dinheiro, meu filho. Era uma terra distante. Em segundo lugar, a Bíblia revela que esse moço, além de insatisfeito, era um moço irresponsável. Por favor, diga irresponsável. Porque se ele tivesse um plano, se ele tivesse uma estratégia, se ele tivesse uma meta, se ele tivesse um planejamento para entregar ao seu pai e deixar o seu pai tranquilo, quem sabe esse pai dizer: bom, meu filho é cabeça boa, meu filho é responsável, meu filho vai dar certo, filho, eu vou fazer uma oração, Deus vai ser contigo, vai dar tudo certo. Mas eu tenho certeza que não era essa a atitude do pai. O pai estava muito preocupado, porque esse filho, insatisfeito para a tristeza desse pai, insatisfeito com a casa do pai, insatisfeito com a presença do pai, insatisfeito com as benesses do pai, decide partir para uma terra longínqua, para uma terra distante. E quando eu penso nisso,
a minha mente é projetada pelo Espírito Santo, a primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos 15 a 17. Quando Deus nos diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que esse jovem está dizendo? Ele está dizendo: pai, eu vou para o mundo. Eu prefiro o mundo do que a tua casa. Eu prefiro o mundo do que está debaixo da tua proteção. E qual é o problema de ir para o mundo? Qual é o problema do mundo? Primeiro, eu já disse, com base no verso 15, é que o amor do Pai não é encontrado no mundo. Em segundo lugar, diz o versículo 16, o versículo 16 revela o que há no mundo. E a Bíblia diz no versículo 16 de 1 João 2, que lá no mundo existe os desejos da carne, existe a cobiça dos olhos, existe a soberba da vida. É quando a pessoa acredita que ela é autossuficiente, que ela é independente de Deus, que ela não precisa de Deus para viver, que ela não precisa do Pai, ela não precisa da presença do Pai, ela não precisa da casa do Pai, ela pode viver lá fora no mundo sem Deus, satisfazendo os seus desejos, atendendo os prazeres que lhe vêm aos olhos. E lá no versículo 17, Deus nos informa porque o nosso coração não pode estar no mundo. Porque esse jovem errou ao desejar abandonar a casa do Pai para ir para o mundo. O versículo 17 de 1 João 2 diz que o mundo passa. O mundo é passageiro. E ele passa com todos os seus prazeres, com as suas ilusões. Mas aí a Bíblia vai dizer assim: mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Ainda no versículo 13 de Lucas 15, eu encontro a terceira característica desse moço. Você lembra da primeira, por favor? Você pode dizer a primeira? Diga insatisfação. A segunda característica, irresponsabilidade. Diga irresponsabilidade. A terceira característica que eu vejo nesse rapaz é a rebelião. Diga rebelião. Eu não disse que a Bíblia prova a irresponsabilidade desse moço quando ela diz que ele desperdiçou tudo que seu pai lhe deu. Ora, quantos anos de trabalho para de repente, em pouquíssimo tempo, com motivação errada nas coisas erradas, o filho desperdiça toda a sua herança. É um irresponsável. Mas mais do que isso, ele também é um rebelde. Onde é que está isso, pastor? Versículo 13 ainda. Depois de dizer que ele desperdiçou todos os seus bens, diz a Bíblia que ele vivia dissolutamente, que diz a sua Bíblia. A versão que eu tenho a contemporânea diz dissolutamente, que diz a sua. Dissolutamente também tem outra palavra, tem outro sinônimo de dissoluto. Irresponsável. Deixa eu dizer para você, dissoluto significa libertino. Dissolução é sinônimo de libertinagem. Esse moço deixou a rebelião entrar no seu coração, e quando a rebelião entra no coração de uma pessoa, ela não gosta de regras. Porque seu pai tinha uma herança para dar? Porque ele era um alcoólatra? Sim ou não? Porque ele era um vagabundo? Sim ou não?
Porque ele era um desregrado, um desvairado, um tolo, sim ou não? Ele tinha uma herança para dar, porque ele era um seguidor de regras. Ele era um homem disciplinado, era um homem trabalhador, era um homem conquistador. Mas o que esse rapaz não queria era ter horário para chegar em casa. O que esse rapaz não queria é ter que dar satisfação de onde ele ia e com quem ele ia. Ele achava chato esse negócio de ter que dar satisfação para o pai. Então ele dizia consigo mesmo: eu quero ir para um lugar onde eu possa curtir a vida, saindo a hora que eu quiser, chegando a hora que eu quiser, saindo com quem eu quiser e gastando meu dinheiro naquilo que eu quiser, sem que tenha que dar conta para ninguém. É isso que ele queria. Ele queria viver dissolutamente. Ele queria libertinagem. Usando uma linguagem atual, ele queria balada. Ele queria cantar: hoje é festa no meu AP, vai ter rolê. É isso que ele queria. Não ter que dar satisfação para ninguém. Não ter que obedecer regra nenhuma. Mas diz a Bíblia o óbvio. O que esperar de uma pessoa? Número 1. Ei, onde é que vocês estão? Estão aqui? Vamos lá. Me ajudem, por favor. É assim que eu prego. Eu prego com a ajuda de vocês. Se vocês não estiverem refletindo na mensagem, eu sento. Isso é culto racional, gente. Certo? Vamos lá? Vocês estão aqui? Vamos dar uma prova de que estamos aqui, ligados na mensagem? Muito bem. O que esperar de uma pessoa? Número 1. Número 2. Número 3. O que diz o versículo 14? A gente só pode esperar de uma pessoa com essas características o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que ele dissipou tudo. Ele gastou, que diz sua Bíblia? Ele dissipou tudo. Ele gastou tudo. E aí o que acontece? Quando você está cheio de dinheiro, você está cheio de... quando você está cheio de dinheiro, pagando cerveja para todo mundo, enchendo o carro de bebida, de droga, pagando entrada de qualquer boate. O que você tem? Você tem muitos. E por poucos dias foi isso que ele viveu. Rodeado de amigos, sem dar satisfação para o seu pai, sem ter que cumprir regra nenhuma, sem ter que acordar cedo. Porque esse era o preço de chegar na mesa do café da manhã e ter linguiça, ter queijo, ter chimia, ter pão integral, pão de batata, pão de aipim, cuca de chocolate, cuca de morango, chocolate quente, leitinho frio, nata, manteiga, ovo frito. Você quer me ajudar? O que voltou na mesa do café da manhã desse pai bondoso, e generoso e próspero? O que voltou? Que você gosta do café da manhã? Frutas, hein? Voltou o melão, o mamão, a manga, o moranguinho, o chantilly. Não escutei você? O que eu pedi e falei eu, né? O que você disse? Iogurte. O que mais? O que você gosta? Sucrilho. O que mais? Presunto. Alguém falou? O suquinho. Suco de uva, suco de morango, suco de laranja, suco de limão. Isso tem um preço. Isso tem um preço.
Pode ser que quem desfrute isso não pague o preço, mas alguém tem que pagar o preço para ter uma mesa dessa. E era essa mesa que ele tinha. Mas aí, ele saiu, ele foi para o mundo. Ele foi tentar resolver o problema do seu coração. O coração dele era azedo. O coração dele era amargo. O coração dele era insatisfeito. Ele não sabia o que era a vida. E a Bíblia diz que ele gastou tudo. E quando ele gastou tudo, para piorar, deu uma intempérie naquela região onde ele estava. E aquela intempérie, que a gente não sabe se era uma seca, se era uma enchente, o que aconteceu? Provocou fome na terra. E agora, nem que ele tivesse dinheiro, ele teria dificuldade para comprar o subsídio básico da vida. E a Bíblia diz que ele começou a padecer o quê? Ele começou a passar necessidades. E a Bíblia vai revelar que essas necessidades são as mais básicas possíveis. Ele não está agora sentindo fome do iogurte, sentindo vontade de comer iogurte, o salame, o queijo, o presunto, a cuca. Não. Qualquer coisa serve. Podia ser um pão seco. Podia ser qualquer coisa. Mas ele não tem nada. E desesperado, ele procura ajuda em alguém. E alguém, a única coisa que esse alguém pôde fazer por ele foi dar para, naquele tempo, naquela cultura, algo que seria mais indigno possível: comer comida que porco come. Quantos aqui gostam de comer comida que porco come? Tem alguém aqui? Ninguém gosta. E naquele tempo ainda tinha um aspecto moral, civil e religioso por trás. Além da indignidade de se comer comida de porco, havia toda uma circunstância por trás disso. E aquele moço chega ao que nós chamamos hoje de fundo do poço. Ei, por favor, alguém pode me dizer onde estão os seus amigos? Alguém pode me dizer onde estão os seus amigos? Agora ele está sozinho. Pior do que não ter amigo. Existe alguma coisa pior do que não ter amigo? É estar sem a presença do Pai. É estar longe da casa do Pai. É estar sem a proteção do Pai. É estar sem o abraço do Pai. Assim estava o coração desse jovem. Imagine a frustração. Como ele não tinha experiências na vida, ele achava que ele ia botar para quebrar. Ele achava que muito rapidamente ele ia escrever uma carta para o seu pai dizendo: pai, não se preocupa comigo, eu estou por cima da carne seca, eu fiz a melhor coisa da minha vida, eu tinha que ter saído antes, eu demorei em sair de casa, eu estou bem, pai, daqui um tempo eu vou voltar, você vai ver como é que eu estou. Ele imaginava isso, que em pouco tempo ele ia multiplicar a herança dele, ele ia multiplicar os amigos, ele ia multiplicar a satisfação da sua carne, ele ia satisfazer todos os seus desejos. Ele ficava se imaginando, enquanto ele estava lá tirando o leite da vaca, enquanto ele estava carpindo lá no mato, enquanto ele estava puxando o arado, ele ficava imaginando: puxa vida, 4 horas da manhã, numa boate, aquela sonzeira, aquelas luzes, aquela mulherada caindo em cima, bebendo todas, se prostituindo, a guria que eu quiser pegar, eu vou pegar. Ele ficava imaginando isso. Isso que é vida, isso que é vida. E eu aqui na casa do meu pai, arando com esses bois, cheirando a tudo que a fazenda faz a gente cheirar. E agora ele está frustrado,
Porque a Bíblia revela o seu fundo do poço. Porque a Bíblia diz que ninguém pode chegar a uma parte mais baixa do que cair em si. Qual parte mais baixa que pode existir na terra do que cair em si? Caiu em si é porque não tem mais nenhum lugar para cair. Aí você cai em si. E é isso que a Bíblia diz. Versículo 17. Que ele caindo em si, ele começou a pensar na casa do pai. E ele se deu conta que como filho, ele estava pior do que os empregados do seu pai. Ele estava vivendo pior do que os trabalhadores que ele mesmo chefiava, que ele mesmo mandava. Que situação terrível. Agora vamos para o segundo filho, porque a Bíblia fala de 2. E eu estou pregando sobre o terceiro. Então vamos para o segundo. Temos que saltar para o versículo 25. Depois daquele momento extraordinário que houve de restauração, e nós vamos voltar a esse texto que nós acabamos de pular depois. Diz a Bíblia que o filho mais velho, que estava trabalhando no campo, cumprindo as suas obrigações, seus deveres, estava voltando do campo e ele chega perto da casa. Ele não entra na casa, mas ele chega perto da casa. E quando ele está chegando perto da casa, ele ouve um barulho diferente. Não era comum dia de semana ter música. Não é comum na fazenda, no lugar de trabalho, durante a semana, ter dança, ter festa, ter música. E ele ouve isso, ele ouve um barulho de música, de danças na sua casa. E então ele vai procurar um dos seus criados, um dos empregados do seu pai, que estava sob as suas ordens também, e pergunta para ele: olha, o que é isso? O que está acontecendo aqui em casa? O que está acontecendo na sede da fazenda? E o empregado lhe diz: olha, rapaz, sabe o que aconteceu? O teu irmão voltou. E porque o teu irmão voltou, teu pai matou o bezerro mais gordo que tinha na fazenda, porque recebeu ele são e salvo. Aí você pode pensar, esse rapaz vai ficar muito feliz. Afinal de contas, ele vai poder dar o falhado do sermão no irmão dele. Dizer: ô cabeçudo, o que você tinha que sair de casa? O que você tinha que gastar a sua parte? Não vem mexer na minha não. A tua se consumiu, agora te vira, negão. É comigo agora a parte, a outra parte é minha. Ele podia pensar isso. E eu vou apelidar ele de Mané. Seu Mané. E dar umas risadas com o irmão, junto com o pai. Teoricamente não deveria ser assim, sim ou não? Sim ou não? Mas o que esse rapaz vai revelar? Uma profunda infelicidade. Provo para vocês. Versículo de número 28. Qual foi a reação dele quando soube que o seu irmão estava em casa? Versículo 28. Que a Bíblia diz primeiro, ele ficou indignado do seu irmão ter voltado. Ele ficou aborrecido. Ele ficou distante dessa situação. Por quê? Porque ele era um rapaz que, apesar de estar na casa do pai, desfrutando de todos os direitos que o filho do pai teria dentro da casa, ele era profundamente aborrecido, indignado, perturbado, e ele
então não recebe bem, mas se indigna. Ele era infeliz, versículo 29, porque ele era um legalista. Ele era um rapaz que, apesar de estar dentro da igreja, dentro da casa do pai, dentro da casa do pai, na presença do pai, ele não se justificava nas obras do pai, ele não se orgulhava pelo pai, mas ele se orgulhava do que ele fazia. Ele tinha justiça própria, ele era um legalista. Como é que eu provo isso? Versículo 28, 29, ele responde ao seu pai e diz: olha aqui, ó pai, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Veja, apesar de ele ser um filho obediente, apesar de ele permanecer na casa do pai, ele era infeliz. Ele não fazia o que ele fazia com alegria, ele fazia o que fazia ele fazia o que fazia por obrigação. Olha o coração desse rapaz. Está dentro da casa do pai, está na presença do pai, mas ele não sente alegria. É por isso que nós temos que nos preocupar com a nossa motivação. Não basta fazer para Deus. Fazer para Deus não é tudo. Porque Deus, em primeiro lugar, não quer o que a gente faz. Deus, em primeiro lugar, quer nós. Ele não quer o que a gente faz, Ele quer a gente. Ele não quer o nosso fazer, Ele quer o nosso ser. E para Deus é mais importante que você seja quebrantado, que você seja humilde, que você seja satisfeito, que você seja feliz, do que você faça um monte de coisa. Porque tem um monte de gente dentro da casa do pai, fazendo um monte de coisa, mas com coração azedo, com indignação, com perturbação, e para ficar cobrando dos outros. Eu não sou que nem fulano. Eu faço, me manda, eu faço. Mas faz de que jeito? Faz com justiça própria, faz com legalismo, faz sem prazer, faz sem motivação correta, você corre riscos. Esse rapaz estava dentro da casa do pai. Alguém pode pensar, certo, era o irmão mais velho, que não saiu de casa, que não pediu herança e ficou na casa do pai. Aquele que está certo. E eu pergunto essa noite, será? Em terceiro lugar, ele era infeliz, porque ele não conhecia a verdadeira alegria. Olha o que ele disse na parte B do versículo 29 ainda. Ele disse: pai, tu nunca me deu um cabrito, pai. Tu mandou matar o boi cevado, tu nunca me deu nem um cabritinho, pai. Eu estou aqui fazendo tudo que tu manda. Eu nunca saí de casa e tu não me deu nem um cabritinho para mim me alegrar. Veja só, ele quer se alegrar com quem? Perceba, ele quer se alegrar com quem? Se ele fosse uma pessoa correta de verdade, como ele achava que ele era, ele ia dizer assim: pai, tu nunca me deu um cabritinho para mim celebrar contigo, com a mãe e com meu irmão. E aí dizer, e também com os meus amigos. Mas olha o coração dele aí, ó. O coração dele estava nos seus. Coisa triste, irmãos. O pai gera, a mãe limpa cocô de madrugada, dali 3 horas tem xixi, dali 6 horas tem cocô de novo. Às vezes o cocô é duro, às vezes o cocô é mole, às vezes o cocô fede mais que o cocô do cachorro e do gato. Fica doente de madrugada, a mãe embala a noite inteira, A mãe não dorme, o pai vai trabalhar preocupado porque a criança está doente. O pai investe para dar o melhor, investe, se sacrifica para colocar na escola, para dar atenção. Quando ele cresce, ele não quer mais saber do pai e da mãe, ele só quer saber dos amigos. A vida é cruel, né?
E se aparecer uma amiga, para que mãe, para que pai? E se para a amiga aparecer um amigo, para que mãe, para que pai? Agora eu tenho meus amigos. As melhores vestes, tragam o anel, tragam as sandálias, porque hoje vai ter festa, porque um pecador se arrepende. Eu já estou vendo a festa no céu. Eu já estou vendo a festa no céu. Eu não sei se você está vendo o que eu estou vendo, mas eu estou vendo uma festa no céu. E os salvos vão se alegrar com os anjos. Os que têm um coração quebrantado e humilde vão se alegrar com os anjos e vão fazer festa também. Por favor, você pode se levantar? Quem quer receber o sorriso do Pai, o abraço do Pai, o beijo do Pai, as vestes de justiça do Pai, o anel de autoridade do Pai, os calçados que te conduzem a uma motivação certa, a ter prazer de estar na casa e na presença do Pai. Quem quer receber essa noite esse Pai que está pronto para te abraçar? Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. E especialmente nossa querida juventude, vocês demonstraram o grande amor e carinho que vocês têm por Jesus e também pela igreja. Quero aqui agradecer, em nome dessa querida juventude, a nossa liderança, os nossos líderes da juventude, o nosso querido Gabriel e a sua querida noiva. Vocês merecem nosso aplauso. Vocês têm sido servos verdadeiros. E a gente tem assim uma ligação muito estreita. O Gabriel, ele sempre procura seu pastor quando tem uma novidade, quando quer realizar um trabalho. E a gente sempre combina. E também este é um resultado desse sucesso desse trabalho. Sempre tem um porém, por o trabalho andar bem, o trabalho desenvolver, e também os demais líderes das congregações. Eu quero agradecer de coração. E se alguém precisa ainda um toque de Deus para despertar, não desperdiça este congresso. Mas a partir de hoje, vai tomar posse daquilo que Deus te deu como líder lá na tua comunidade, lá no teu bairro, lá na tua congregação, e seja aquele líder que Deus já escolheu e faça a obra conforme o querer de Deus.